Bom, vamos lá. Então, como a gente faz exercícios quando o x tende a infinito? A gente tem que lembrar que a única coisa que a gente sabe é esse limite aqui. A gente sabe que o limite de 1 sobre x, quando o x tende a infinito, ou a menos infinito também, dá zero. Então, o que eu faço? Eu vou manipular um pouco esse limite. A maior potência que eu tenho aqui é x quadrado. Então, eu vou escrever assim, ó. Limite quando x tende a infinito. E eu vou colocar o meu x quadrado em evidência. X quadrado, bom, x quadrado vezes 1 é x quadrado. X quadrado vezes quanto que vai dar 1? 1 sobre x quadrado. Repara aqui, x quadrado vezes 1 é x quadrado vezes menos 1 sobre x quadrado dá esse menos 1. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Coloco x quadrado em evidência. Aqui também vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 sobre x quadrado. Agora, eu posso resolver o meu limite. Primeira coisa que eu faço, eu vou simplificar esse x quadrado de cima com o de baixo, porque eles estão multiplicando. Agora, a gente sabe que isso aqui vai para zero. Se esse aqui vai para zero, com um quadrado aqui, isso também vai para zero. Inclusive, vai mais rápido, porque esse número de baixo vai crescer ainda mais rápido do que ele crescia antes. Então, esse pedacinho aqui é um limite que ele tende a ir para zero, por conta desse. E esse limite aqui, ele também tende a ir para zero por causa disso daqui. Agora, eu já resolvi o meu limite, o que sobrou? Sobrou esse 1 dividido por este 1, porque esse aqui eu cortei, isso aqui virou um zero, então só sobrou esse 1. E 1 sobre 1 é 1. Repara que dá exatamente o que a gente queria. É a função que a gente fez lá no começo. Então, a gente consegue fazer isso o tempo todo. Esse aqui, mesma ideia. Maior potência aqui também é x quadrado. Então, vai ficar assim. Limite, quando x tende a infinito, do quê? X quadrado e o x quadrado. Aqui vai sobrar 3, x quadrado vezes 3, 3x quadrado, menos x quadrado vezes quanto que dá x? 1 sobre x. Tá certinho esse valor. Menos 2 sobre x quadrado. Então, se a gente fizer esse produtinho, volta exatamente nesse cara. Mesma coisa embaixo, vai ficar 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Vamos pensar exatamente do mesmo jeito que a gente fez antes. Usando esse daqui. Primeiro, esse daqui está só multiplicando em cima e embaixo. Eles não fazem mais sentido pra gente. Aí, vamos lá. Esse aqui a gente sabe que vai para zero. Isso aqui vai para zero. Esse aqui vai para zero. E esse também vai para zero. O que sobra? Em cima sobra esse 3. E embaixo sobra esse 5. 3 e o 5. Está calculado aqui esse limite também. Se a gente começar a analisar nossas respostas, a gente vai ver que esse daqui a gente já sabe que vai dar 2, mesmo sem fazer todo esse processo. Por quê? Porque quando a gente fala de números muito grandes, pensa lá em 1 trilhão. 1 trilhão ao quadrado é uma coisa absurdamente grande, muito grande. Se eu tirar 1 trilhão e se eu tirar 2, isso continua sendo algo muito grande. Mesma coisa aqui embaixo. Se eu tivesse 1 trilhão ao quadrado e depois multiplicasse por 5, isso aqui mal e mal faz diferença para o tanto que eu tenho já. Então, o que acontece é, repara que todos os outros termos aqui, todos eles acabam sumindo e só sobra os principais termos. Ou seja, quando a gente vai resolver um limite onde x está tendendo a mais ou menos infinito, a gente sempre vai observar só os caras de maior expoente. Aqui, o maior expoente é 2x. Aqui o maior expoente é o cara que tem 2x, porque o expoente é 1. E aqui embaixo é o x sozinho. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular esse limite aqui. Certo? O que a gente tem que cuidar é essa função não é igual a essa função. Elas são bem diferentes. A única coisa é que, quando x está indo para menos infinito, elas vão para o mesmo lugar. Mesma coisa aqui,
esse x corta com esse, e repara que eu fico com limite de uma constante quando x tende a menos infinito, da própria constante. A gente pode repensar isso nos mesmos exercícios. Calcular esse limite aqui seria a mesma coisa que calcular esse limite aqui, quando x tende a infinito. Esses daqui são os caras de maior expoente, eles não importam, então o resultado dá exatamente o que a gente queria. Beleza, repara que a gente está fazendo só exercícios onde o expoente de cima e de baixo são iguais. Nesse daqui, é igual? O expoente de cima é igual ao maior expoente de baixo? Na verdade, sim. Reparem que se a gente tivesse R$1 milhão ao quadrado, fica muito dinheiro, somar 1 não vai fazer tanta diferença. Mesma coisa tirar 5. Então, calcular esse limite, a gente pode pensar que é a mesma coisa que calcular esse limite. Quando x tende a infinito. O que a gente tem que cuidar sempre tem que pegar o maior expoente de cima e embaixo. Aí, vem uma pergunta. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Vamos dar uma olhadinha. Quanto é raiz de x ao quadrado? Continhas rápidas. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4, 2. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada, 5. Menos 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Positivo. Menos 6 ao quadrado dá 36, com a raiz dá 6. Repara que se eu primeiro levo o número ao quadrado e depois eu tiro a raiz, a resposta é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, eu tenho que pensar que a raiz quadrada de x quadrado é o módulo de x, e não o número, é o módulo. Lembrando que o módulo de um número, ele é x, se x é maior ou igual que zero, e é menos x, se x é menor do que zero. Isso aqui vai ser bem importante agora. Vou até deixar aqui para cima. X está indo para infinito positivo. Se ele está indo para infinito positivo, significa que a gente pode considerar que ele é um número positivo. Então, a raiz de x quadrado é, de fato, o próprio x. Então, calcular esse limite, eu ainda posso ficar pensando que eu estou usando só números positivos. Isso vai me dar a raiz de 2 vezes x dividido por 3x. A parte de baixo não está elevando ninguém. O x corta com x, limite de constante de novo, raiz de 2 sobre 3. Tá, prof, mas não deu diferença nenhuma. Olha aqui, é o mesmo exemplo, só que a gente está com x tendendo a menos infinito. Com a mesma lógica, a gente escreveria a mesma coisa aqui, pegando os maiores expoentes, menos infinito. E o que acontece? Eu precisaria calcular aqui a raiz de x quadrado. Raiz de x quadrado. Deveria dar o módulo de x. Como eu estou em x tendendo a menos infinito, eu já posso, de cara, imaginar que a gente está com um número negativo. Então, a raiz de x ao quadrado, eu posso escrever menos x, e eu vou colocar a raiz aqui atrás, para ficar um pouco mais fácil. Eu posso cortar o x com x, e isso aqui vai me dar menos a raiz ao quadrado, raiz de 2 dividido por 3, certo? Então, a gente tem que cuidar bastante quando a gente tem raiz de índice par, porque quando a gente tem raiz quadrada de x quadrado, a gente sempre vai ter que cuidar, quando a gente simplificar essa raiz, a gente vai ter que usar x ou menos x. Lembrando que a gente colocou menos x, porque x é um número negativo, então a nossa resposta é menos x. Então, assim a gente consegue resolver os primeiros exercícios. É só olhar o maior expoente de cada um deles.